Salve, psiconautas do Brasil! Este é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás dos nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, compartilhe e comente com seus amigos. Eu sou o Rodrigo Ramos, psiquiatra e psicodramatista, e estou aqui com o assarapantado Roberto Canton. Boa noite, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sempre digo isso. É uma felicidade muito grande estar aqui com vocês de novo para discutir um assunto muito legal, na verdade, uma parte de um processo audiovisual. Ele não tá nada bem. E com o inconcurso Ricardo Abel. Nossa, isso mesmo. Agora eu gostei. Olha, hoje... Hoje a gente vai poder desdobrar o tema principal em muitos subtemas. Eu acho que vai ser bem interessante. Hoje acho que não vai, acho que umas 4 horas, né? É no mínimo por baixo. Por aí. Perseguição, submissão, ambição e dependência. Esses são os fenômenos presentes na recém-lançada série do Netflix Bebê Rena, de Richard Gedd. A história é baseada em fatos reais vividos pelo próprio autor, que também é o protagonista, e nos leva a uma atmosfera de angústia e quase desespero. Vamos discutir sobre os aspectos psiquiátricos, começando pelas observações do Robertinho Canton. Por favor, Roberto, dê início a essa brilhante discussão. Não sei se eu vou conseguir dar brilhante ou brilho a essa nossa discussão, mas ok. Eu acho que... Tem uma coisa, eu cortei o seu barato, né? Mas contém spoiler, hein, galera? Ah, não, Isso, absolutamente. alerta de spoiler. Contém spoiler. Por favor, pim, spoiler. Spoiler. Assistam basicamente. depois voltem. Assistam, vá lá, assista, depois retorne. Desculpa cortar o barato. A questão, perfeito, foi a sua colocação, doutor Ricardo Abel. Eu gostaria até de começar, Fernando, com um trecho do filme, que é um trecho inicial, porque é colocado que essa série foi baseada em fatos reais. E eu já queria dar um olhar para forma desses fatos reais, né? Pode parar aí que assim, ele vai fazer o início da série começa ele indo para a delegacia fazer a denúncia que está sendo perseguido, né? Só que o que acaba acontecendo é que já dá um ar absolutamente cômico para a situação. Então já começa com um humor ácido, que eu assim, comecei aí já rachando o bico, né? Porque ele vem... Isso não é normal, né? Rachar o bico. Mas eu achei muito engraçado. Ele vai pegar um e-mail que ele recebeu, né? Enfim, mais de 40 mil e-mails, e um deles é: comi 2 ovos hoje, né? Ela mandando essa mensagem. Então eu acho que só isso, para ilustrar o quanto que ele vai descrever algo, mas com um tom irônico, né? Um humor ácido que vai permear toda a série, né? Eu acho o oposto, se me permite, Data Vênia, a sua brilhante colocação. Quando a gente vê no cinema roteirização, né, de drama, você vê que é um drama clássico, né? Um personagem que começa de um jeito e termina de outro. Não é trágico, não é comédia, né? Ele é um drama. E quando a gente faz um drama, geralmente o roteirista tem que se preocupar com uma coisa chamada alívio cômico. Ele não pode deixar o espectador angustiadíssimo, que o espectador não aguenta. Esse filme, até foi um apontamento feito pela minha irmã, eu gostaria de agradecer essa observação, ele praticamente não tem alívio cômico. A todo momento, angústia. Quando você pensa que você vai rir, vem uma coisa mais angustiante, e daí você vai ficando tenso a todo momento. Parece quase uma inovação roteirística. E eu não sei se vocês ficaram com essa impressão, mesmo quando ele, por ser um comediante, ele tenta fazer as comédias dele,
A mim, aquilo causou uma certa angústia pelo ridículo que ele expõe, vendo que ninguém tá envolvido na graça dele. Então aquilo me deixou mais tenso do que aliviado, na verdade. Né? E é uma coisa muito interessante isso, porque assim, a comédia, o propósito do riso, né? Tem até um livro, que eu esqueci o nome do autor, chamado O Riso. Depois você puder ver o nome do autor de O Riso. Ele é um autor importante, eu peço desculpas por ter esquecido, mas assim, qual que é a característica? O riso é uma punição social. Então, quando acontece alguma coisa, você tropeça, quem está ao redor ri. Por quê? Porque ele está dizendo assim, eu não sou tão ridículo quanto você, eu não faria igual. É uma punição. Não tem como punir aquele cara, ele já é um desgraçado. E aí ele faz a piada, ele gera dó mesmo. Então você vê que, tecnicamente, é impossível você rir de qualquer piada, até chegar a Marta, que traz um outro contorno para isso. Sim. Né? Então, mas a história, ela não é linear. Ela é quebrada em diversos... Na verdade, ela quase inicia a série pelo final dos acontecimentos, que é a denúncia. E, mais uma vez, para mim é absolutamente jocosa essa cena dele ir fazer uma denúncia de alguém que ele mais ou menos elabora há quanto tempo. De fato, ele não está envolvido propriamente nessa denúncia. Ele não está indo para denunciá-la como que alguém que já, enfim, tinha sido até... processada, né, por outras situações que ela stalkeou, enfim, pessoas importantes. Então, assim, ao meu ver, sim, ele começa com um humor ácido. Meu entendimento é de que ela traz a todo momento leva você, a mim, incrivelmente, Mas teve algum outro momento que você riu? Diversos. Na verdade, eu não levantei os momentos, porque para mim não foi o que mais me chamou a atenção, né? Apesar de fazer uma sinopse de alguém que é stalkeado, né? Alguém que é perseguido. Eu acho que essa não é a trama principal, quer dizer, ou para mim que chamou mais atenção, corrigindo, é o principal, mas aquilo que foi trabalhado à parte, né, que foi satélite na narrativa dele, para mim foram as coisas que que chamaram mais atenção. E nessa parte inicial tem uma coisa interessante que o policial ali questiona: em quanto tempo faz que você está sofrendo essa perseguição? Dele fala 6 meses, eu não lembro, é uma coisa assim, meses. Isso mesmo. E isso já começa a revelar alguma coisa estranha, né? A pessoa perseguida demorou tanto tempo assim, por que será? Né? E aí, isso já, né, eu acho que já começa a revelar um pouquinho de quem é o Donnie. Donnie ou Danny? Como é que se pronuncia o nome dele? Danny, exatamente. É interessante, não é só uma coisa nessa denúncia, quando ele faz a denúncia, o cara perguntou se ele transou com a mulher, né? E é uma coisa muito queixada por muitos homens que vão fazer queixas contra mulheres de que ele é ridicularizado, né? De que a polícia não aceita, não é levado a sério, porque já se vai para a questão sexual, né? Tipo, ele tem que dar conta, etc. Exatamente. E mostra ali uma certa... Talvez dá uma pista de comportamentos ambivalentes do Donnie, né? Onde ele, por muitos momentos, ele sabe que aquilo lá está errado, que ele deveria agir, fazer alguma coisa para se proteger dela, mas ele não faz, ele perpetua. Ele até alimenta, e muitas vezes, o comportamento dela, porque me parece que em algum momento ele começa a se alimentar, a se nutrir de ter alguém que finalmente... o valoriza de alguma maneira, né? Ele, como ator, comediante, ele busca isso o tempo inteiro, ser ovacionado, ser reconhecido, e de repente alguém o reconhece. Então acho que isso pega num ponto dele de autoestima, né, que até então me parecia ser uma autoestima comprometida, e ela preenche isso de certa maneira. Então ele gruda nela de certa maneira. E isso faz ele ficar ambivalente em muitos momentos. Ambivalente é um comportamento duplo, viu, gente? É aquela coisa de sim e não ao mesmo tempo, de odiar e amar simultaneamente.
não é? Eu não sei se vocês concordam, né, com esse padrão. Pegando um gancho no que você falou, eu trouxe os meus tijolinhos aqui para exemplificar um pouco disso e trazer um conceito do psicodrama que a gente chama de vínculo compensatório, né? Imaginando que essa torre aqui, não sei se está pegando bem, essa torre amarela é a personalidade de uma... Essa torre amarela e azul são a personalidade de duas pessoas, mas construída de um jeito ideal, completo. Ninguém tem uma personalidade dessa forma. Então, quando você começa a se formar, a nossa personalidade é desenhada pelo código genético e por influência ambiental, que a gente chama isso de epigenética. Então, durante os primeiros anos de vida, né, agora entrando um pouco na análise psicodramática, pode ficar uma falha aqui na personalidade. Então, essa personalidade vai se desenhando e aí vai montando. Só que repara que ficou um vazio ali, né? E aí de repente fica outro vazio, etc. Mas ela se monta. Esse vazio norteia a pessoa a vida inteira. Então, por exemplo, quando a gente fala de um vazio que acontece logo no começo, um vazio, por exemplo, se o bebê, quando nasce, e agora indo para uma coisa bem analítica, não recebe a devida atenção, a atenção é algo que ele vai buscar a vida inteira. É como se tivesse uma falha na fase inicial do computador, né? Naquela programação básica. Quando chega uma pessoa e dá atenção para ele, essa pessoa preenche ele e faz o que nós chamamos de vínculo compensatório, que me parece que é o que a Marta faz. Ela faz um vínculo compensatório com ele, que é muito próximo do que a psiquiatria chama de transtorno da personalidade dependente. Que ele agora é uma pessoa completa. Ele vira, por exemplo, se você puder pôr no meu trecho que eu desenhei, porque você veja, ele é uma pessoa incompleta. A partir do momento que ele se relaciona com ela, ele passa a ser completo. Então, independente da maneira como ela vai se comportar com ele ou não, os dois fizeram um pacto, porque ela também faz um pacto com ele. Depois eu explico mais questões da personalidade, mas o que eu queria mostrar é que se a gente mostrar aqui, até as piadas dele, que eram algo absolutamente sem graça, começam a fazer algum sentido com a presença dela. Ele vira um comediante engraçado quando ela surge. Então, por exemplo, ele tá lá, ele tá falando direitinho, vai pegar o caderninho, não faz graça nenhuma, ninguém acha engraçado, até ela começar a rir. Quando ela começa a rir, ele tá falando que as pessoas são desleixadas, ninguém ri, isso é muito marcante. Aliás, isso é a constante da carreira dele até um determinado momento. Depois a Marta começa a rir. Né? E todo mundo lá, ela tá rindo. E ele começa a achar estranho, aí ele começa a se soltar. Então, é como se assim, a partir desse momento, a partir da existência dela, que é alguém que deu atenção para ele é uma pessoa completa. Do contrário, ela também se mostra uma pessoa incompleta. Mas quem completa ela é ele. Ou seja, ele é como se ele desse um rumo para ela. Sem ele, ela não tem o que fazer. Com ele, ela tem o que fazer. O quê? Mandar e-mail o dia inteiro, entendeu? A vida dela ganha um rumo, ganha algum... Então, eu acho que essa ambivalência está muito dentro do que na análise psicodramática a gente chama de vínculo compensatório. Sim. E deu a impressão, a mim, que ele, até conhecê-la, ele tinha uma impressão de si de ser uma farsa. Porque ele era um comediante que não dava certo. Dá a entender que ele já está nessa batalha há um tempo sem conseguir nada, né? E tem um outro lado dele que também ele devia se sentir farsante, que era a vida sexual dele. Até então, ele não fluiu, ele não conseguiu se descobrir tão bem quem ele era sexualmente, até que surgem algumas figuras na vida dele, como a Marta e o produtor... maldito lá, como é que ele chama? O Darian, o personagem é o Darian, né? Que vai acabar possibilitando, né, com que ele descubra um lado da sexualidade dele até então encoberto, até então disfarçado. E ele não se aceitava como ele era, né? E até que ele conseguiu finalmente
ter o contato com essa sexualidade de uma maneira bastante difícil, bastante traumática, né? O Darren é um cara que revela ali comportamentos psicopáticos, né? De muita crueldade, insensibilidade e tal. Depois é a o gente abuso até... clássico, né? Porque o Danny tá sob influência de psicoativos, né? Terrível, assim. Exato. E disso ele, né, eu até esqueci o nome do nosso personagem, o Donnie. Ele acaba finalmente, né, com a presença da Marta, esqueci o nome da Marta também. Finalmente, com a presença da Marta, ele vai começar a, como você falou, completar algumas incompletudes dentro dele, né? Se possível, gente, colocar aquele trechinho, que é o trecho 1, que eu pedi para depois a gente colocar. Vai lá. Então aí. Nesse trecho, o que acontece, né? O Donnie tá lá com o Darren, né? Numa situação onde ele está totalmente vulnerável, passando mal pelas drogas. E o Darren faz ali aquele pseudo-acolhimento que tem tudo a ver com os interesses dele de abusar dele, né? E aí, o que acontece? Ele acaba tendo uma atitude que ele vai ficando ali. Ele tá meio drogado, é verdade, mas ele também não se movimenta. Tá uma coisa meio permissiva, de certa maneira, né? E ele sofre com isso, né? É possível ver pela expressão dele. E o Darren não se importa com o sofrimento dele. Depois a gente vai falar desse Darren aí, alguns aspectos dele. E é interessante, né? Porque ele sofre o abuso. É isso aí, gente. Tá bom já. É interessante porque ele sofre o abuso. Não é um abuso violento. Uhum. Tem um certo grau de consentimento promovido pelas drogas. E ele volta até ele entender que ele volta várias vezes, até ele entender que aquilo era um abuso, demorou bastante cair essa ficha, né? E tem essa coisa da permissividade mesmo, né? Tem uma frase que é um chavão aí do mundo da saúde mental que diz assim, né? Onde existe um abusador, existe um abusado. Meio óbvio, mas só para lembrar que tem um outro lado da moeda, né? Veja, ele foi uma primeira vez lá onde ele foi drogado e abusado em algum momento. E daí o que poderia acontecer depois? Ele sumir dali, ele fazer uma denúncia, ele repudiar aquilo tudo. Mas não, um lado dele é permissivo mesmo, um lado dele desejava aquilo, parece. Né? Essa permissividade, ela entra de novo no vínculo compensatório, porque ele começa a fazer... É um rapaz bem neurótico, na minha visão, porque ele começa a fazer vínculo compensatório com este cara. Uhum. Né? Porque o cara dá atenção, e ele vai se submetendo a isso. Que é o que acontece, por exemplo, em relacionamentos abusivos, em que a mulher apanha do marido, mas ela continua isso, a gente fica indignado, fala, por que você não larga dele? Por que você não chama a polícia? E ela vai se mantendo. Uhum. Né? Porque, de alguma forma, grotesca, muitas vezes, aquele marido completa ela. Algum vazio dela, que é o que acontece. É uma pessoa absolutamente sem atenção, ultra carente, e alguém vem e dá um mínimo de atenção. Ele vai lá e se submete. Exatamente. Eu na verdade, não concordo com quase nada do que vocês falaram até agora. Porra. Mas vou ter que ser, né, honesto, né? Vou fazer. Ou falo que sim, ou falo que não. A verdade, dentro da linearidade, né? E aí você colocou como a Marta preenchendo, né? Na verdade, a Marta é posterior a esse abusador, né? Então, na narrativa, ela aparece depois. Meu entendimento é que não acho que ele foi permissivo no abuso. Acho que aconteceu de fato numa quebra, ele tem uma baixa autoestima, ele necessita de um reconhecimento. O olhar para ele como ser um perdedor, né, ser um cara, um fracassado, o único espaço que ele dá a entender que ele pode chegar em algum lugar é através desse roteirista. Né? Uhum. Então ele entra, tanto é que assim, por acaso ele vai nessa festa que seria uma festa de pessoas importantes,
famosas do meio artístico, onde ele, né, cai de paraquedas e acaba, por acaso, se relacionando e conhecendo esse Darian. Que esse Darian, ele é um manipulador, né, de primeira, assim, ele é um abusador, claro. Eu acho que o que vai acontecer na expectativa de ser reconhecido, e ele é muito sagaz, né, esse abusador, porque ele não chega e já abarca, né, e vem cá, vem comigo, não. Ele vai aos poucos, né, colocando Gradual. uma sementinha, De tipo... um jeito sedutor, Exatamente. estratégico. Olha, eu sou inatingível, mas hoje eu, né, estou atingível por você, né? Então, ele vai aos poucos construindo um ar... O abuso. E um ar de ser uma pessoa muito importante, muito famosa, que ao mesmo tempo vai reconhecendo nesse sujeito com uma baixa autoestima, com uma sensação de fracasso, que ele seria a saída para aí, a notoriedade, a fama e tudo mais. E aí eu acho que ele, sagazmente, mais uma vez, ele vai utilizando a droga, né? Uma das drogas que é a droga principal utilizada pelos abusadores, né? Que é o GHB, que é uma droga que tem um efeito tanto depressor do sistema nervoso central, né? Quanto então deixar a pessoa bem relaxada, mas além disso também tem um efeito perturbador no espectro do alucinógeno, tanto que é até chamado como êxtase líquido, né? O GHB. E aí ele vai utilizando uma estratégia que, ao meu ver, né? Se os meus amigos me permitem, do pareamento, né? Ele dá a droga, o Danny vai ficando, né, na euforia, no prazer, e ele vai falando, olha, não, você é muito bom, você é uma pessoa que vai ser reconhecida, esse seu... o que você escreveu, né, vai ser visto por todos, vai fazer sucesso. E ele então vai, de alguma forma, trazendo uma percepção de capacidade que ele não tem, junto com um estímulo extremamente prazeroso que é a droga. Isso tudo é uma isca de sedução, né? Super! É a sedução né? num grau máximo. Só fazendo um parênteses, né? Quando a gente fala, né, da vinculação compensatória, é uma personalidade. Imagina que a gente pega um computador e a gente liga na tomada. Quando a gente liga um computador na tomada, ele não é Mac, ele vai aparecer uma tela azul. Você precisa de um sistema operacional. Depois do sistema operacional, você instala o Windows, etc. É aula de informática? O problema... O problema da vinculação compensatória, os vazios que surgem na pessoa, está no sistema operacional. Então você veja que às vezes esse sistema operacional é preenchido pelo abusador. Às vezes pela Marta. É um cara que a vida inteira é propenso e vulnerável a ter pessoas que vêm e completam ele. Não é à toa que a cena termina com o filme, a série termina com alguém, com o novo vinculador compensatório dele, que é o cara que oferece para ele a coca de graça. E ele toma o papel da Marta. Então, realmente, se a gente for olhar na linha de tempo, começa com o abusador, depois vem a Marta. Mas é uma pessoa absolutamente suscetível. E quando a gente fala sobre permissividade, o que chama a atenção nossa é que ele é um homem adulto, ele sabe mais ou menos o que é um abuso, e ele volta várias vezes. Né? Ele poderia não retornar ao ambiente que ele foi abusado, mas ele volta. Ele, de alguma forma, aceita. Eu não sei se você está querendo dizer que ele está aceitando porque ele quer ser famoso, mas, de alguma forma, tem uma aceitação, não é um abuso violento. Ele consente em pagar um preço. Ele consente. Então, mas eu acho que é visão, Ele acho que é um topa olhar. pagar esse Então, mas preço. assim, até fazer um julgamento sólido da estrutura dele, de personalidade e da permissividade, eu acho que até, de alguma forma, a gente vai especular. Porque, ao meu ver,
Sim, eu acho que num primeiro momento há essa sedução, essa expectativa de que esse cara, só concluir, esse cara vai salvar minha vida profissional e vai me tirar desse fracasso, não no sentido que eu vou transar com esse cara para ele fazer isso. Eu acho que, sim, ele vai lá, leva o roteiro, e aí começa o uso de droga. Eu acho que sim, que tem a postura, né, do roteirista sem dúvida nenhuma, a todo momento um pouco sedutor e um pouco insinuante. Do roteirista? Do produtor. Produtor roteirista. O Darren. Do Darren. Não o roteirista da série. Roteirista, não da série, né? E que aí... Você veja, o roteirista, né, o personagem que é o Darren. Ele vai na vulnerabilidade, que é o que mais ou menos é muito paralelo com o que agem os abusadores de criança, por exemplo. Ele vai direto na vulnerabilidade da criança. Às vezes ele vai, leva... Sabe o que parece? Esses argumentos não são excludentes. Eu acho que a gente está falando quase a mesma coisa. Quase. Eu acho que pode haver um elemento como que você está falando, que o Donnie viu uma janela de oportunidade e mergulhou de cabeça. As coisas acontecem simultâneas. É por isso que a vida real é complexa, porque ela acontece em camadas que se superpõem. Nada impede dele ter realmente os seus vazios que estão buscando por algum preenchimento de alguma forma, e ali ele percebe essa possibilidade. Mas também o que você colocou. Eu acho que não são excludentes. Tem uma estratégia de roteiro que é interessante, que assim, o espectador e o personagem não andam na mesma linha. O espectador está mais rápido que o personagem. Então, repara uma coisa interessante. A gente vai assistindo e a gente percebe que aquele cara é um abusador antes do abuso mesmo acontecer. Você já olha e percebe. Como nós estamos falando de um homem adulto, é esperado que ele tenha... Se fosse uma criança, não. Mas como nós estamos falando de um homem adulto, é esperado que ele tenha a mesma percepção que a gente. As mesmas sacadas. Esse cara, aquele clima ele tem aquela coisa... Tem horas que o abuso é evidente. O toque, né, no corpo que surge. Uma vez você sendo abusado, isso é o que a gente vê muitas vezes, a pessoa some, ela desaparece, ela vê aquilo é um insulto. Mas ele, de certa forma, volta e ele fala, eu vou lá tomar de novo, eu vou lá porque ele me ouve, porque isso, entendeu? Ele entra justamente na atenção. E muitas vezes ele deixa claro pra gente que ele não estava gostando dos roteiros. Às vezes ele fala que estava, depois ele fala que ele não estava. Então, tudo era uma estratégia para atrair nesse ponto. Quer dizer, o cara, a sacada psicopática do Darren foi a vulnerabilidade dele, que era uma pessoa que precisava de atenção. Então, mas eu acho que desde o início ele já se apresenta dessa forma. Ele se já apresenta, até do ponto de vista... como numa condição socioeconômica menor do que o Darren. Então, assim, eu acho que esse contato, né? Eu acho que o artifício da droga, eu acho que se ela não existisse, muito provavelmente esse abuso não aconteceria. Sim, mas ele poderia ir procurar a droga. Ele foi procurar o abusador, porque a droga, ele pode... Onde é que vende esse tipo de droga? Ele poderia fazer isso, mas não. Ele vai no abusador, naquele cenário. Mas as duas coisas que eu quero dizer que foram associadas, né? Houve uma manipulação, né, do abusador. Sem questionável, uma manipulação, mas para além até do uso da droga. Então tu é mestre em falar o que a gente está falando com outras palavras. Eu acho incrível, eu estou adorando. Acho que tem um destaque muito maior. Isso é bom de sinônimos, né? Então, de antônimos também. Eu acho que quem são os antônimos? A droga, ela é... Você acha que ele está indo pela droga? Não, eu acho que ele vai na expectativa de ter um benefício aí. Ele vai, na minha visão, pela atenção. A droga é coadjuvante. Não, então, eu acho que ele vai pela atenção, a droga é coadjuvante para ele, não para o abusador. É isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que assim, se só nesse cenário... Só para eu concluir, por favor. Mas o abusador não tem vínculo compensatório.
Nós estamos falando do vínculo compensatório Não, do Danny. você está falando do vínculo compensatório. Eu tô falando, na verdade, de um pareamento. Pareamento. Um pareamento. Os dois Quando teriam vantagens Não, ali. não. Quando Não é você pareia dois estímulos, né? E você condiciona o indivíduo àquele comportamento. Mas você está dizendo que ele, de certa forma, gostava daquele cenário, gostava, entre aspas, óbvio, porque ele queria a droga ou porque, de certa forma, ele tinha ganho com o abuso? Então, eu acho que ele reforça o manipulador, né, o abusador, ele reforça o comportamento do Danny ir lá várias vezes usando a droga, né, como um bem-estar muito grande e o elogio. Sim, né? mas você está considerando o Danny como um elemento completamente passivo. Não completamente passivo, mas ele tem uma passividade muito significativa. Eu acho que essa né? passividade dele sempre entra num resultado autodestrutivo para ele próprio, ao longo da série inteira. Sim. No final, a coisa é autodestrutiva. E por que alguém adotaria comportamentos assim autodestrutivos, deliberadamente? Eu tenho uma hipótese, isso é uma hipótese, não fica tão claro. Afinal, não é uma pessoa que está ali para a gente entrevistar, Sim, claro. É um personagem que a gente tem que se basear. Acho que cada um vai constituir, enfim, A gente vai se baseando no que leitura, vê, uma leitura, um então, exatamente. Talvez, né, ele se autodestrói como uma forma dele mesmo se punir. Ele deve ter um auto-julgamento onde ele percebe que ele não é o que ele deveria ter sido. Em nenhum momento ele foi um cara de sucesso, em nenhum momento até então ele tinha se identificado quanto à sexualidade dele. Então ele parece que precisava se punir. Ele, por exemplo, a Marta faz um inferninho na vida dele. E ele demorou 6 meses para poder denunciá-la. Né? Ele precisava se punir de alguma maneira porque tinha alguma coisa muito errada. Talvez ele tivesse, na base da construção cognitiva dele, crenças centrais de farsa, de fracasso. Eu sou um loser a priori. Né? E a visão dele de si própria, né? Que naquela base do pensamento, na estrutura cognitiva, tem aquela coisa da noção de si, do mundo e dos outros. Né? Ele via a si mesmo como uma coisa farsesca, então ele merecia ser punido. Ele não conseguiu ser quem ele sempre sonhou, o que ele achava que as pessoas da família dele esperavam dele. Tanto que quando, num momento, ele vai se revelar para a família dele como homossexual, ele fica numa tensão que ele achava que a família não aceitaria, que ele seria rejeitado, porque ele supunha, não vou ser aceito. E no fim ele acaba sendo. Né? Então eu acho que ao longo de muitos comportamentos dele, ele se pune, ele se autodestrói mesmo. Né? Tem uma coisa interessante, de uma visão da análise psicodramática, a gente veria que é uma pessoa que por vazios estruturais acaba não se assumindo. Ele nunca assume nada dele. Ele não assume primeiro as incompetências, ele precisa primeiro de alguém para ser engraçado. Primeiro ele precisa do Darren, ele consegue ser engraçado quando é o Darren. Depois ele consegue ser engraçado com a marca. Por fim, ele consegue ser engraçado quando ele se assume. Aí ele é autêntico mesmo. Uhum. Então, assim, ele é alguém com muita dificuldade de assumir a sexualidade, de assumir a namorada dele, que era transexual, ele tinha muita dificuldade de se assumir. Então, assim, ele não assume nada, ele vai vivendo, ele não assume que ele não quer ver a cara da Marta, mas ele não assume, ele vai vivendo. Uhum. Ao mesmo tempo, tem essa vinculação compensatória. Então, todo o trabalho psicoterápico com uma pessoa como essa seria fazer ela se assumir. Que é o que acontece no decorrer do filme. Até que tem um momento... O terceiro trecho que eu pedi, acho que está no episódio 6... que tem um momento que ele finalmente assume quem ele é. E aí porque o artista, quem que é o grande artista, né? O artista é aquela figura capaz de traduzir a angústia dele numa expressão artística, mas ele põe a angústia dele. Você veja que aqui ele começa a fazer as graças dele, que aqui não tem ninguém para apoiá-lo, então ele está totalmente vazio. São piadas artificiais, que não encanta ninguém, né? Ele vai indo dessa forma, até que uma hora ele resolve que ele vai assumir quem ele é publicamente. Então ele joga a mala, vai aparecer aí, ele joga a mala e começa a fazer o relato dele. Ele não é engraçado nessa hora,
né? A gente pode até deixar correndo um pouquinho, porque vai aparecer a parte que ele joga a mala. Ele não é engraçado nessa hora, muito pelo contrário, ele é bastante dramático, muito tenso, o momento em que ele se assume, ele está assumindo para o público e para ele mesmo. E aí ele consegue ser engraçado, ou seja, ele consegue transformar toda a angústia dele numa arte, né? Esse eu acho que é o grande... Olha lá, ele está começando a perceber, e você vê que a comédia é uma coisa muito cruel, né? Porque a pessoa tem que ser cômica, senão ela não é... Ela se põe à prova, né? Ela se põe à prova. Se ela não for cômica, ela é punida mesmo. Tem muito a ver essa relação comédia e punição, né? Mas você veja que aí ele pega nesse momento e começa a ficar... Tem um insight, parece que vem uma... Como é que chama? Uma catarse, né? Que ele consegue, de alguma forma, tocar todos. E vai para o YouTube, a coisa fica incrível e etc. Então, assim, é uma pessoa que, no consultório lá, jogando a coisa e, de repente, falando, agora eu vou dizer quem eu sou, né? E aí ele começa a assumir. Ele assume que a namorada dele é transexual, que é a mulher da vida dele, porque no final ele enrolou tanto que a mulher ficou com outro. Ele vai dizendo todas as dificuldades dele e etc. E aí ele consegue ser ele. Aí vem a expressão artística. Em alguma maneira, eu acho que se você apontasse para ele, se quiser parar, por mim tudo bem, aí, para a gente não ser derrubado nas redes sociais. Aí. Apontar para ele, eu acho que ir por essa linha de fazer ele perceber como ele é protagonista da autodestruição de alguns pontos da vida dele, isso seria muito valioso, porque o comportamento autodestrutivo é a ponta da coisa, né? É o comportamento. Que os comportamentos muitas vezes são precedidos, muitas vezes ou sempre são precedidos por estados emocionais ou pensamentos estruturados, né? E isso poderia ser feito uma engenharia reversa, né? Levantando com ele quais são esses comportamentos que fazem ele se sentir muito mal, sei lá, os comportamentos de uso de droga que facilitaram ou possibilitaram o abuso sexual dele, ou um comportamento ruim na prática profissional dele, que é ruim também, e no fim das contas ele recebe um julgamento péssimo das pessoas, e será que ele se apercebe do como ele é protagonista de muito do próprio sofrimento? E fazendo essa engenharia reversa, pensando, mas quais são as ideias que tem por trás? E talvez fazer uma conexão com aquela base que eu mencionei, que seria uma crença central, uma base de si próprio que não vê valor em si mesmo, onde ele precisa ser punido e destruído o tempo inteiro. Talvez isso pudesse abrir um clique na cabeça dele e falar, cara, olha como eu vou conduzindo os meus atos, os meus comportamentos. É algo do tipo, a responsabilidade de fazer o Dani feliz é dele. E a todo momento ele delega para o outro. Ele delega para o roteirista, ele delega para Marta, está sempre delegando. Sempre, né? Concordo. Ele nunca assume, mais ou menos, que essa responsabilidade é dele. Mas eu acho que o que você tem, né, de contingências reforçadoras até dessa percepção da incapacidade dele, ou do fracasso que ele é, quando entra o Darian para dar uma ajudinha no show dele, o show dele, né, no bar, vira um show que as pessoas deixam de, né, assistir o jogo, deixam de fazer outras coisas para assisti-lo e começam a gostar do que ele está apresentando. Né? São as 3 vezes que ele é engraçado. Então, né? aí, curioso é que quando esse outro cara sai de cena, ele continua fazendo o show com a mesma estratégia, mas perde a graça. Sabe? Ou seja, ele é como, na visão da análise psicodramática, como se voltasse o vazio. Ele ficou incompleto de novo, ele não consegue ser engraçado. Até chegar a Marta. Só na continuidade. Posso? Pode, May claro. I? Yes, Could I? Eu acho que tem uma questão que isso, enfim, ao meu entendimento, reforça a percepção dele de incapacidade. Pelo contrário ainda, de dar um tônus a mais para esse abusador, quer dizer, que ainda nesse momento não estava abusando dele. Né? A gente não virou a página do abusador? Ou... Não voltou, porque eu acho que o tema central dessa série é o abuso? É o abuso. Para mim e eu vou continuar nesse caminho, por quê? Porque eu acho que tem uma questão
que os senhores não levantaram, que assim, a mim me chama muito a atenção, isso não ter sido pensado até agora, que, inclusive, acredito que ele começa a desenvolver, não um clássico transtorno de estresse pós-traumático, mas ele tem, sim, um impacto muito pesado. Olha, eu concordo com você. Na própria sexualidade. Antes, a gente não sabe da história desse indivíduo. Mas a gente sabe que ele tinha uma vida sexual um pouco saudável com aquela namorada inicial, que eu não lembro o nome dela. Então, mas não ele tinha uma vida sexual saudável. Ele para de ter vida sexual saudável depois do abuso. Então, e ela até faz um alerta. Toda hora você vai lá nesse cara, não sei o que lá. Tipo, você mudou depois disso. Sim, e depois, assim, que o abuso de fato, né, acontece, né? Ele dá uma pirada. Aí ele não consegue mais transar com ela, com a namorada. No final, a namorada, né? Ele tinha lá uma certa... eu acho que um encaixe de uma relação que parecia ser legal, né? Os dois estavam indo aí, enfim, por mais que fosse na casa, né, da mãe dela... tem alguma coisa contra a sogra, é isso? Não, eu acho que faz parte, né? Toda pessoa tem uma mãe, né? Toda pessoa tem uma mãe. Isso é bem relevante. E aí, no caso, enfim, a mulher, né, ou o homem com quem as pessoas se relacionam vai ter, né, uma mãe, se estiver viva, vai ser a sogra. Mas, encadeando, né? Ele... passa a ter um comportamento sexual errático, né? Absolutamente objetal, né? Assim, tem uma apresentação onde é mulher, é homem, assim, passivo, ativo, em comportamentos de risco. Então tem aí uma baita de uma alteração do comportamento sexual dele. Evidente. Clara, né? Uma quebra. A gente não sabe o que ele viveu lá atrás, enfim, adolescência, infância, mas de fato isso produz nele uma quebra traumática nessa experienciação sexual dele como abusado. E aí ele fica meio perdido e, enfim, fica buscando em pessoas, relações, ele começa a ver um monte de gente e aí ele começa a ter uma esquiva, né? Uma esquiva, quase uma esquiva fóbica, porque daí ele tenta entrar em contato com esse indivíduo que está, né, na frente dele, e que esse indivíduo, não representando o sexo propriamente, né, ele vai se afastando, enfim, até que ele encontra a Terry, né? Mas que ele demora muito para conseguir se relacionar sexualmente com a Terry. Então, assim, ao meu ver, a perseguição, ela, apesar de ser o central, né, dessa proposta, né, do enredo da série, para mim ela acaba sendo até secundária perante a perseguição da Marta? Da Marta em relação a ele. Ao meu ver, acaba sendo até secundária, né? O que mostra o grau de quebra que esse indivíduo teve, né? Tanto da identidade quanto na questão, principalmente na questão da identidade sexual. Eu discordo completamente do senhor. Agora, uma vez que a série chama Bebê Rena... Agora, tem uma coisa que eu queria colocar, muito importante. Essa figura chamada Marta, a gente mal tá falando dela e eu acho que ela é importantíssima. Riquíssima, ela é um poço de, eu já falei o que eu acho. De questões psíquicas e comportamentais, né? Eu acho que a gente, obviamente, tem que reservar um capítulo importantíssimo para ela. Né? A Marta, né? Eu só completando o que você falou, eu entendo a Marta como personagem central, uma vez que o filme chama Bebê Rena, a série, que era o apelido que ela deu para ele. E depois o filme começa com o relato da perseguição dela. Né? E todo momento a gente fica aflito com ela, né? Até tem me chamou um pouco de atenção a forma como o cineasta usa o plano médio e o plano fechado, né? O primeiro plano e primeiríssimo plano, que é o close, que vai angustiando a gente na relação dos dois a todo momento. A gente
às vezes tem um plano geral. O que é o plano médio? Que vem acima da cintura. E primeiro plano é o close, só o rosto. Plano americano mostra o joelho, quase não tem, do joelho para cima. E depois tem o plano geral que ambienta a gente, só para a gente ver, ó, estamos num restaurante, etc. E ele fica a todo momento nessa coisa do plano médio, plano fechado, plano médio, plano fechado, nessa relação com a Marta. Por isso que eu acho que o protagonismo está aqui. Mas sim, bom, começa a falar da nossa querida Marta. A Marta, que figura, né? Ela vai mostrando características assim, desde coisas mais óbvias até coisas mais profundas do funcionamento, do psiquismo dela, né? Por exemplo, ela dá uma impressão de ter um grau de mitomania ali, porque ela começa a falar de pessoas importantíssimas para quem ela já trabalhou. Mostra o celular, né, com nomes. Com nomes. Aí ele uma hora entra no Facebook dela e daí tem umas montagens toscas do rosto dela do lado de personagens. Famosas, E uma coisa interessante é que ela dizia que era formada em direito também, mas de fato quando ele vai à casa dela, tinha um diploma. Então ela se formou. Agora, a gente não sabe se é verdadeiro ou falso. Não, né? É verdade, deve ser falso. Por que eu desconfio? Porque ela tem indícios de ter uma dislexia não tratada. Né? Ela escreve errado quando manda as mensagens pro celular dele, ela pula letras, né? Então, ela tem uma dislexia ou disgrafia, uma comorbidade, mas que são alterações que dificultam, né, a compreensão do texto escrito em alguma medida. Uma escrita também mais ansiosa, né, que a pessoa dita e vai... Mas eu tenho a impressão... parece uma coisa bem... que é mais dislexa que ela pula a mesmo, letra ela de uma forma consistente. Erros toscos, repetidos. Agora, né? me parece também uma coisa muito obsessiva, aquele enviado por meu iPhone, Não, então, mas... chega uma hora que incomoda a gente, Não, né? E é falso, porque então, mas nem isso é que eu acho legal, que eu acho fantástico. Por isso que eu achei obsessivo, porque ela mandava o que fosse, então, mas ela tinha que pôr o iPhone no final. E tem a questão, por isso que eu falei da mitomania, né? Porque ela mente descaradamente, ainda que seja óbvia a mentira. Enviado do meu iPhone, ele já viu que ela não tem o iPhone e ela continuou o tempo todo dizendo enviado do meu iPhone, às vezes errando na ortografia ali. Enfim, né? Ela teve todo esse cenário de entrada, né? Por que eu acho que é uma escrita mais ansiosa? Porque nos momentos que ela está mais tensa, ela não escreve enviado do meu iPhone, ela escreve iPhone, só que neste momento o iPhone tem 2 N's. Mas quando ela tá desesperada, assim. Sim, ela escreve depois iPhone. Isso faz sentido do ponto de vista cognitivo, porque quando a pessoa está mais ansiosa, o foco atencional fica menos eficiente. Exatamente, essa é a minha leitura. Com diminuição do foco atencional, piora a capacidade de concentração na escrita, na tarefa escrita, que já é precária a priori, eu acho. Por isso que eu acho que talvez não seria uma dislexia. Desde as... isso não dá para saber com não certeza. Dá pra saber, mas se eu pudesse votar... Eu tenho a impressão que numa desde as dislexia. mensagens iniciais, onde a coisa não estava tão tensa, ela sempre erra. Sempre erra. Mesmo no Facebook dela tinha ela umas coisas errava em escritas palavras erradas. simples, mas ela acertava nas palavras mais Ela complexas. trocava sílabas, invertia palavras, omitia letras, enfim. Essa é uma questão que vai ficar na hipótese. Será, né? O que será que tinha por trás? Agora, mas me parece uma pessoa extremamente obsessiva, né? O enviado do meu iPhone é bem claro. E a obsessão que ela cria por ele, né? Sim. Ela fica absolutamente obcecada. Eu tenho uma obcecada. teoria sobre isso, que é o seguinte. Você que fala bastante de psicodrama, agora eu vou falar de terapia interpessoal. Olha que interessante. No campo da terapia interpessoal, tem um teórico chamado John Bowlby, que é um cara que desenvolveu uma coisa chamada teoria do apego. A teoria do apego analisa como que a criança desenvolve seus apegos às figuras de referência de seus cuidadores, sobretudo a mãe, pai, mas pode ser qualquer cuidador. Então, o apego que se desenvolve de maneira saudável, a gente chama de apego seguro, que é mais ou menos o seguinte: a criança consegue se afastar daquele adulto, vai lá, brinca e volta, sente falta, fica meio insegura, mas ela percebe que ela pode ir e voltar, que ela vai ser acolhida do mesmo jeito. Isso é muito bom, porque isso reflete lá no adulto, numa relação onde eu consigo deixar minha namorada viajar para o Japão, mas eu sei que tá tudo bem porque a gente tá junto, eu não preciso ficar colado nela fisicamente para me sentir amado ou protegido. Eu sei que a distância não representa a ruptura definitiva. Isso é um apego seguro, que vem dessa época. Agora,
existem algumas formas de apego inseguro, que esse dá ruim, e eu não vou destrinchar porque tem alguns subtipos, mas o resumo da ópera é que é aquela criança geralmente fruto de uma criação com hiperproteção, com proximidade excessiva, onde a distância não é permitida. A criança não consegue tolerar a distância, gerando uma ansiedade de separação muito intensa e ela só se sente realmente protegida e acolhida na proximidade real, física. Tem que ser uma coisa concreta de proximidade. Lá no adulto, isso pode refletir em pessoas que não conseguem ficar separadas porque se sentem abandonadas ou rejeitadas e dá problemas por esse lado. Por que eu estou tocando nesse assunto? Eu criei essa hipótese de que a Marta poderia ser fruto de um apego inseguro muito grande, onde ela precisa preencher essa carência dela grudando na pessoa. Não adianta ela apenas estar com a pessoa, ela tem que grudar. Então ela faz uma força homérica para grudar no... Putz, eu sempre esqueço o nome do Johnny. No Donnie. Ela tem que grudar, colar nele de um jeito obsessivo mesmo, um comportamento obsessivo de querer estar junto, querer. Então ela começa a ir lá no bar onde ele trabalha todo dia, começa a mandar 1000 mensagens. E ela, além disso, ela mostra um destempero, né, um descontrole. E aí eu tenho alguma cena aqui que eu queria ver se vocês conseguem colocar, que seria talvez essa daqui no episódio 1, que começa no 16:11. Eu acho que é essa cena. Ela tem uma intensidade excessiva, desnecessária, que acaba voltando contra ela própria. Ela vai ficando uma pessoa sufocante, insuportável e não consegue conter isso. E interessante é que é a total ausência de consciência do quanto ela tá sufocante e quanto ela tá difícil, né? Isso daqui é uma outra questão, mas eu vou deixa rolar que daí eu vou comentar desse ponto aí. Eles estão numa lanchonete, ela pega na mão dele, querendo demonstrar afeto, mas ela tá desconfortável. Ele obriga ela a soltar e ela perde o controle, ela grita, ela dá um berro e todo mundo olha e ela não consegue se conter. Por quê? Bom, se quiser interromper... isso daí eu coloquei para demonstrar também essa característica dela de descontrole das frustrações, né? Do quanto ela pode ser impulsiva na hora do controle da raiva. Ela não consegue, ela estoura, ela explode, ela grita. E esse é só um exemplo dessa grande impulsividade dela, né? Eu fiquei imaginando que ela, ao longo de toda a história, ela vai mostrando características emocionalmente instáveis, né? Talvez a personalidade dela seja a grande marca dela, uma personalidade emocionalmente instável, onde ela é capaz de ir do céu para o inferno num estalo. Ela tem em segundos. Ela basta ser frustrada no que ela quer, no que ela espera. Então, por exemplo, ela tem aquela cena que ela tá mandando mensagens pelo Facebook para ele e ele escreve e não responde na hora e ela já começa a não se conter. Ela já começa a ir do céu que ela estava, ela vai para o inferno. Mas tem alguém aí? Por que você não responde? Você estava respondendo e ele desliga. Então, ela mostra claros traços de incapacidade de contenção de impulsos, um limiar à frustração raso, não é? Aquela necessidade de preencher a vida dela à força, na marra, você vai ficar comigo na marra. Você vai ter que me engolir, né? Você vai ter que me engolir, como diria o velho lobo, né? O Zagallo. Indo um pouquinho para a análise psicodramática, né? A gente caracterizaria pela forma de agir o Dani, porque assim, a análise psicodramática, ela mapeia o que a gente chama de teoria da programação senestésica, que foi feito pelo grandioso Victor Dias, que é o meu mentor, né? Que ele pega teorias de um espanhol chamado Rojas Bermúdez e adapta. O Bermúdez ele junta mais ou menos a psicanálise com o psicodrama, fazendo o Moreno, que foi quem propôs o psicodrama, tremer no túmulo, porque o psicodrama surge como uma grande oposição à psicanálise. Tanto que o Moreno falou para o Freud, eu entro onde o senhor sai.
Porque a concessão do senhor é super controlada. Eu vou pra rua conversar com as pessoas. O Moreno tinha toda essa visão até grandiosa de si mesmo, mas enfim. O Freud não, né? Mas continua, por favor. E aí, ele faz essa mistura, né? Então, na verdade, o que ele faz? Conforme vai se desenvolvendo o somático, em paralelo vai desenvolvendo a parte psicológica. Então, o Freud chamou isso de fase oral, fase anal e fase fálica. No psicodrama, a gente chama de modelo do ingeridor, defecador e urinador. Tem algumas diferenças, mas são poucas. Então, o Dani seria um clássico ingeridor, aquela pessoa que não se assume. Você vê que todo o discurso dele, a série é baseada no discurso dele, é centrado no outro. Ele está sempre falando do outro, da Marta, do roteirista abusador, disso. Ele sempre está citando o outro. Em contraposição a Marta, que é uma pessoa que seria urinadora. Está mais ligado ao controle dos esfíncteres, que estaria ligado a um processo de reflexão. Ou seja, é uma moça que não tem nenhuma capacidade de reflexão. Por isso ela é extremamente impulsiva. Ela age por impulsos. Né? A todo momento ela está... O que a gente quer a todo momento é conter. Ela não consegue se conter. Essa moça numa psicoterapia a gente teria que fazer com que ela se contivesse um pouco. Né? E um personagem secundário faz parte, a gente não pode negar, da Marta, a questão da obesidade dela, que parece fundamental para a compreensão da personagem. Né? Você vê que ela é uma pessoa absolutamente desorganizada, talvez afeita a uma compulsão alimentar. Né? Você vê que tudo faz parte de um conjunto. A casa dela mostra uma desorganização imensa. Será que ela cuida, né, de si mesma tão bem? Talvez não, né? Exatamente. Então, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha uma sensação de muito estranhamento com relação a ela. E né? Tem um negócio da Marta também que me chamou a atenção, que ela faz um tipo de... Ela filtra, de certa maneira, a realidade que ela prefere acreditar. Então, ela hipervaloriza mínimos sinais de afeto que o... Dani. Eu nunca vou lembrar o nome dele. O Dani, às vezes, sinaliza de maneira cortês, educada, legal com ela, e ela hipervaloriza aquilo. Então, ela filtra isso como se fossem grandes sinais de afeto amoroso mesmo, quando ele só está sendo legalzinho. Né? Então, ela faz esse filtro e parece que quando o estado emocional da pessoa pode interferir na interpretação da realidade, eu acho que ela pode beirar, às vezes, uma distorção da realidade, não que ela seja psicótica, não chega nesse ponto, mas a impressão que eu tenho é que ela acredita numa historinha dentro da cabeça dela, onde ele está apaixonado por ela, onde eles estão namorando, onde eles vão ficar um com o outro, onde eles vão ter relações sexuais, onde tudo vai ser lindo entre eles, que em psicopatologia isso pode ser chamado de deliroide, ou também delírio catatímico, que processos catatímicos são processos onde o tônus emocional, o estado emocional da pessoa é tão intenso que deforma um pouco, que prejudica um pouco a leitura da realidade como ela é. Então ela distorce, não a ponto dela romper como um psicótico faria, mas ela distorce o que está ali. O que está ali é apenas uma demonstração de afeto educado da parte dele, mas para ela aquilo ganha um significado todo outro. Né? Uma verdadeira distorção que tem origem no estado emocional dela própria. Né? Então, talvez o delírio catatímico seria... Catatímico, né? Um processo catatímico seria uma possibilidade ali. Você sabe que eu acho que é tão sensacional esse roteiro, eu acho brilhante. Aliás, voltando, né? O ator é o roteirista e é o diretor. É tão brilhante que em algum momento eu me senti um pouco psicótico. Porque eu fiquei pensando, aquela cena sexual, porque ele tem uma cena que ele transa com ela. Uhum. Aquela cena sexual aconteceu ou não aconteceu? Porque a cena se passa e depois ela não é mencionada nunca mais. Então você fala, mas na medida que teve essa cena, muda toda a história. Mas assim, ele não é mais citado, a ponto de eu falar, mas peraí, ela aconteceu ou uma viagem? Pois é. Né? Ainda numa história que tem drogas no meio, né? Até que ponto aquilo foi... Eu acho que isso é... Você vai falar do abusador de novo? Eu só queria eu pedir, né?
o gol do Fantástico, né? Que no episódio 7, no início do episódio 7, eu acho que ele faz aí uma síntese numa frase em relação a toda a história. E por isso eu acho que... acho que voltando só um pouquinho, né? É que ele fala que é isso que o abuso faz com a gente. Me transformou nessa isca grudenta para todas essas pessoas esquisitas, uma ferida aberta para farejarem, né? E aí, mais uma vez, eu acho que essa é a síntese dessa série. Que muito mais do que falar sobre a questão da perseguição, eu acho que ele mostra essa quebra que ele tem depois do abuso. E, continuando, o que acaba acontecendo, ele também vai levar aos pais essa questão, porque, enfim, ele fica famoso, né, com aquele vídeo que viraliza, né, que é gravado quando ele acaba tendo essa catarse, né, falando no show cômico, trazendo, né, uma drama, vivência, né, para as pessoas que elas iriam sair do show cômico, né, pulando da ponte, né? Tal é a carga que ele leva, né, para as pessoas nessa situação. E ele vai encontrar os pais, e quando ele encontra os pais, ele fala da questão do abuso dele, que ele sofreu, e o pai também traz, não de forma tão aberta, mas já muito subentendido, né? Subentendido que ele também sofreu abuso dentro da Igreja Católica, né? No roteiro a gente chama o texto e o subtexto, né? Que você vê que o texto é eu frequentei a Igreja Católica. Aí o subtexto fica por nossa conta. Interpretação, né? Que é a interpretação. Sim. Então sempre tem o roteirista se preocupa em escrever o texto e o subtexto. Mas ele deixa, acho que isso bastante... ele não fala, né? Fui abusado. Sim, mas isso ele deixa no subtexto. Assim, toda a cena, a construção, né, da cena traz essa subjetividade de que ele foi abusado dentro da igreja, né? Então, por isso, mais uma vez, assim, acho que o que eu apreendo, né, de toda a narrativa, o destaque da importância do abuso como algo que, enfim, traz uma quebra para o funcionamento. Eu acho que você só assistiu grande. até o episódio que teve o abuso. Por isso que exatamente. Daí você parou. Você falou, tá bom. O abuso para você... a gente pode conversar sobre isso depois no meu consultório. Tá, mas só voltando que existe uma quebra narrativa. E tem né? uma não coisa, é linear. É uma coisa muito interessante, né? Porque no cinema, uma regra mostre e não fale, ou fale o mínimo. Né? Por isso que todo o processo, o bom roteirista, ele faz você entender. Ele não dá para você de graça. Então ele vira para você e fala assim, ele não fala assim, o papai também foi abusado, filho. Essa seria uma fala péssima. Né? Seria uma fala horrorosa. Acabar até com a riqueza que ele construiu. Toda a riqueza está na criação do subtexto. Né? Dele dizer... esse frequentei a Igreja Católica. Excelente, né? Um roteiro cheio de sutilezas, complexo, e a interpretação dos atores, que é isso, né? Excelente, eles te convencem, né? Desde o produtor psicopata, a Marta cheia das questões dela, o protagonista, cara... E apareceu uma moça dizendo que é a Marta, eu vou ver se eu acho o nome dela aqui, mas ela apareceu dizendo, ela até fez algumas ressalvas aqui. Como assim? Mandou uma mensagem para você? Não, para mim diretamente. Cuidado, ela vai começar a te perseguir. Deixa eu ver se eu acho aqui, eu estava lendo... Ele pegou, apareceu uma moça que ele sacou o celular, que isso quer foi dizer? mandado pelo iPhone dela? Foi enviado pelo iPhone. Com letras trocadas. Ela ameaça, inclusive, processar o Netflix por beber. Ela chama Fiona Harvey. E ela fala que não foi bem assim, ela disse que... mandou uns 10 e-mails só pra ele. Mas ela foi
tontinha, porque... Ele nos Por mencionou. que ela ele não foi mencionada, ela que se entregou. Exatamente. Ela falou, olha, não sou eu, sou inocente. Mas quem disse que você era? Exatamente. Ela é o que provavelmente fará ela perder na justiça qualquer... Foi tontinha. Lá, estão falando de mim, mas ninguém disse que era ela. Gente, só o cara se assumiu como alguém que viveu tudo isso. E ele... né, mas você acha que você já sabe o veredito do juiz, que vai dar para ela a favor ou contra? Sem dúvida. A questão é o seguinte... Rodrigo, você se considera um juiz perfeito? Perfeito. Você está perfeito do seu juízo. Eu acho que... eu vi até nessa... Eu sou um bom juiz. O juiz perfeito é minha mãe. Dela trazer... foi muito... Eu até... vi a trazer. Você viu? Eu vi. Interessante que mas você é viu, né? engraçado que assim, ela é muito também meio concreta na descrição, enfim, é algo que fica bem estranho. Você tá falando o que você quer dizer? Do mundo da real, Marta? do mundo real, não, dessa Fiona, que ela vem trazer, que, enfim, foi utilizado. Mas eu acho que a essência mesmo não é o abuso que eu falei agora há pouco. Nesse caso, a essência é o cara transformar algo tão punk que ele viveu, né, num sucesso que torna ele uma capacidade de transformar, né, algo ruim em algo tão bom, algo tão produtivo. E o que eu achei interessante, agora falando do Isso ponto é de arte, vista mais isso é arte. sociológico, como, de certa forma, é uma série também que aborda muito as minorias, né? Você vê que a primeira namorada dele é negra, depois a personagem principal é obesa, uma das personagens principais é obesa, depois uma transexual, que é a namorada dele, né? Ele aborda, de alguma forma, né, essa relação social e como um elemento também que tem um elemento mais atual que passa contraditoriamente a outras fases da história, passa a ter que aceitar a diversidade na sociedade. Né? Ele namora uma, se apaixona e não se apaixona pela Marta, e depois o amor da vida dele é um transexual. Acho que também traz um pouco dessa discussão sociológica. É uma coisa que a gente pode olhar sobre várias óticas, né, essa série. E eu acho interessante porque isso traz uma frescura, né, um frescor. Uma frescura. Do contemporâneo. Então, acho que marca um pouco isso. Dá... até, enfim, aos atores, atrizes, enfim, que fazem parte... essa possibilidade, né, de você ter uma atriz trans fazendo um papel que, enfim, que parece que ele encaixa aí e, mais uma vez... A atriz, eu não sei se era trans, realmente. Ela é trans. Ela é trans. É uma atriz mexicana e que, enfim, que também é defensora... da causa das diversidades, né? Sim. E eu até fui ver porque achei muito boa a atuação e fui ver o nome dos atores, mais, né? Das atrizes. Você vai por uma mulher homossexual, eles preferem contratar para a pessoa viver mesmo essa diversidade, né? Não, o que a gente falou até em algumas vezes aqui, alguns episódios, né? Você colocar, não acho que tem um significado importante na questão da sexualidade dele ter encontrado uma mulher trans, e aí eu não acho que... Eu acho que, de fato, foi um papel, e aí foi dado esse papel a essa mulher trans. Como foi dada a negra, como a gente já falou uma vez aqui, né, nos episódios, tirar o estereótipo, né, do papel. Então, o negro não vai ser só, enfim... escravo. Né, o cozinheiro, o mordomo... não, ele vai transitar por outros papéis que antes, enfim, ficavam reservados a alguns...
outros estereótipos mais conservadores, né? Eu acho que, falando da sexualidade, né, a série mostra a complexidade da sexualidade humana, né? Porque ele começa, hoje em dia, uma das grandes teorias fala assim, você não é homossexual ou heterossexual, você está homossexual ou está heterossexual. Você vê que ele começa a série heterossexual, tendo uma vida tranquila, passa pelo abuso, que tão bem notado pelo Dr. Roberto Canton. Depois ele começa a ter experiências homossexuais e heterossexuais, quase numa busca de uma jornada, onde ele estava em busca da identificação sexual dele. Identificação sexual. E que ele termina se identificando como uma mulher trans. Que no final das contas ele acaba perdendo, como eu disse, porque ele demorou demais, né? Ele ficou ali moscando, né? O papo tá bom demais, mas infelizmente nós vamos ter que ficar por aqui. Doutor Roberto, suas últimas palavras, por favor. Fazer uma observação muito rápida também. Esse roteiro ele é tão rico que o Danny ele acaba, isso também sutilmente, ocupando um espaço na casa onde ele estava morando, numa das casas que ele morou, que enfim, que era a casa da ex-namorada, que então eles terminam a relação e ele continua morando na casa. E é curioso porque a mãe tem a morte de um filho e meio que acaba dando um casaco, né, que era do filho dela, para ele, meio que na intenção, ou na intenção é uma palavra que não cabe, mas é meio que numa substituição, né, desse papel. Então ele meio que acaba ocupando nessa casa, onde na verdade ele não é nada, né? Não é mais nem namorado da filha dela, e a filha faz questão de deixar bem claro isso. Sim, mas daí ele ocupa meio que um papel de um filho, né? Então qual enfim, só essa nota também dentro desse roteiro, que é muito rico. Eu acho que ele vai explorando, enfim, vários aspectos do papel dele dentro da vida de cada pessoa que ele convive. Então, acho que isso traz uma riqueza também bem importante. O que eu acho que posso dizer, né, como palavra final, acho que vale a pena assistir. Sim. Olha, eu acho que é uma série extremamente interessante porque ela mostra em cada cena dela, a gente vê a complexidade das relações humanas, né? Ela é uma série absolutamente que aponta o relacional, né? Quando as pessoas se relacionam, como você acabou de citar, né? A mãe fazendo ele, que não é nada, de filho e tratando como filho realmente. Né, a complexidade de uma pessoa impulsiva, obsessiva, complexidade do abuso, né, do que ele é capaz de gerar numa pessoa. E como o Richard Gedd, eu esqueci o nome do roteirista, como ele faz como o próprio personagem, né? Porque quando ele faz a série, ele está contando a história dele com todas as nuances que ele faz depois daquele depoimento no teatro, lá no concurso de comédia, que ele chega na final, mas depois não consegue passar da final, mas ganha muito mais notoriedade. Então, eu acho que ela tem uma capacidade imensa de mostrar a complexidade das relações humanas, a complexidade da sexualidade e como realmente a gente tem que assistir, o pessoal tem que assistir essa série maravilhosa. Agora vamos ouvir Ricardo Abel, a quem cabe o monopólio da última palavra. Nossa, que responsabilidade depois de toda a explanação que os dois fizeram. Mas bem, para quem assiste pela primeira vez a série Bebê Rena, a pessoa eu vou falar a minha jornada nessa série, você vai se surpreendendo com os vínculos que as pessoas vão formando entre si e o porquê desses vínculos. Você vai ficando indignado. Por que esse cidadão simplesmente não rompe, não vai embora, não se afasta dessa Marta? Ou por que ele simplesmente não sai fora lá daquele produtor, lá, o Darren? Por quê? Por quê? Então,
você vai ficando indignado, esperando que ele tome uma atitude que talvez você tomaria, mas você percebe como existem outros caminhos que as pessoas vão tomando por suas questões psicológicas, psíquicas, por motivos a ver com a sua formação de personalidade, a visão de mundo que a pessoa tem, eventualmente uma visão adoecida, e que a pessoa age baseada nessas regras fundamentais dela. Então você enxerga a história se desenhando e fala, bom, agora obviamente ele vai fazer tal coisa. E não! Ele faz outra. Então, assim, por esses motivos e muitos outros, vale a pena demais assistir. A riqueza dos personagens é incrível. Como eu falei antes, a interpretação é maravilhosa. E parabéns aí para o Richard Gedd, né, que compartilhou com a humanidade toda essa história. Você não tem mais voz. Rapidinho, um apêndice. Você não tem mais voz? Na verdade, assim, o que acontece nessa situação, né, como você falou muito bem, é um apêndice. De você vê-lo em várias situações, você fala, meu, vai pra cá, você vai pra cá, cara. Mas assim, a verdade é que vários momentos, né, no roteiro da nossa vida, a gente também, né, se a gente talvez estivesse assistindo o que a gente está fazendo, a gente pensaria, né, não, meu, vai pra aqui, por que você tá indo pra aqui? Eu acho que esse também leva... Esse é o roteiro da esse sua é vida. O máximo do psicodrama, da porque a gente vida. trabalha muito com o espelho, que a gente vai repetindo o que a pessoa está fazendo pela ver de fora, e aí tomar outras atitudes. Muito bem. Fala uma última coisa, palavra, porque por ele favor, acabou desculpa, com eu você. cortei só. Eu já falei todas as coisas, eu não tenho mais nada para falar, então, pessoal, agradeço a audiência e voltem mais vezes. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente discutiu aqui a série Bebê Rena, da Netflix, escrita por Richard Gedd, que é o ator, o diretor e o roteirista da série. Extremamente interessante. Fica a dica para vocês, certo? Aliás, quem assistiu até aqui, eu imagino que já tenha assistido a série, porque a gente é um spoiler completo. Não, a gente avisou que tinha spoiler, hein? Exatamente. Mas para que esse projeto dê certo, eu volto a pedir para vocês, deixe seu like, adicione o canal, ative os sininhos das notificações, comente e compartilhe com seus amigos. Assim o projeto vai cada vez mais longe. Obrigado, Roberto Canton. Tchau. Tchau, Ricardo Abel. Tchau, tchau, gente. pessoal. Até a próxima. Falou.